Sabe aquele cansaço nas pernas, que parece que você está carregando caneleiras de chumbo, mesmo sem ter caminhado quase nada? O Dr. Ler Ribeiro explica que isso não é apenas falta de exercício. O problema é que, depois dos 60 anos, o seu músculo começa a se desligar, porque o seu corpo não está recebendo o sinal correto para manter essa carne firme. Muita gente acha que está ficando fraca porque está envelhecendo, mas a verdade é que você está perdendo força porque o seu mestre de obras interno entrou de greve por falta de material. Nesta conversa, eu vou te mostrar os ajustes simples na sua alimentação e no seu jeito de se movimentar, que acordam o músculo da coxa e da panturrilha em pouco tempo. Se você sente que perdeu o equilíbrio ou que levantar da poltrona ficou difícil, preste muita atenção, porque a solução não está em remédios caros, mas em segredos que você já tem na sua cozinha. Você que está nos acompanhando, comenta aí embaixo, de 0 a 10. Quanta força você sente que tem nas pernas hoje? O nome desse processo de perda de músculo é sarcopenia. Parece um nome assustador, mas é apenas o seu corpo economizando energia, onde ele acha que você não precisa mais. Só que as suas pernas são a sua liberdade. Sem pernas fortes, o mundo começa a ficar pequeno. A gente para de sair, para de passear e começa a depender dos outros. Recomeçar a dar o sinal de vida para os seus músculos é, no fundo, recuperar a sua independência. O seu músculo é como um motor. Se ele fica parado e sem combustível, ele enferruja. Mas, diferente de um motor de ferro, o músculo humano pode ser recuperado em qualquer idade, desde que você entenda a linguagem que ele fala. E essa linguagem começa logo cedo, no primeiro alimento que você coloca para dentro quando acorda. Muitas vezes, o seu cansaço não é falta de descanso, é o seu músculo gritando por nutrição de verdade. O nosso corpo não é uma peça de ferro que vai enferrujando com o tempo. Ele é mais parecido com uma casa que vive em reforma constante, onde nada fica parado por muito tempo. O Dr. Lair Ribeiro explica que, conforme os anos passam, essa reforma vai ficando um pouco mais difícil, porque os pedreiros do nosso organismo, que são as células responsáveis por construir e manter os músculos, ficam mais lentos e teimosos. Na medicina, os doutores dão a isso um nome pomposo de resistência anabólica. Mas, para a gente entender de forma simples, é como se o seu músculo ficasse meio surdo. Ele já não entende qualquer chamado para ficar firme. Ele exige um convite muito mais claro e forte para não ir embora. E é aqui que mora o grande erro que a maioria de nós comete logo ao acordar, sem ter a menor ideia do estrago que está fazendo. Pense no seu café da manhã comum. Geralmente é aquele pãozinho francês com manteiga ou margarina e uma xícara de café, às vezes com um pouco de leite. Para o seu paladar, isso é gostoso e traz um conforto. Mas, para o músculo da sua perna, esse café da manhã é como um deserto de nutrientes. O pão vira açúcar muito rápido no seu sangue, te dá uma energia que some em meia hora e não constrói absolutamente nada. O problema é que o seu coração, os seus pulmões e o seu cérebro precisam de proteína o tempo todo para continuarem batendo e funcionando. Se você não colocou essa proteína no prato logo cedo, o seu corpo entra em um modo de emergência. Ele não vai deixar o seu coração parar por falta de material. Então, ele faz uma escolha de sobrevivência muito dura. Ele vai até o maior estoque de proteína que você tem, que são os grandes músculos das suas coxas, e começa a desmontar a carne de lá para mandar para os órgãos vitais. É por isso que tanta gente percebe que, com o passar dos meses e anos, a perna vai ficando fina e a pele vai ficando murcha.
mas a barriga continua do mesmo tamanho ou até aumenta. Você não está emagrecendo de verdade. Você está perdendo o que te sustenta e guardando o que te inflama. O seu organismo está, literalmente, comendo as suas pernas por dentro para manter o resto vivo. É como se, para não passar frio no inverno, você começasse a queimar a madeira dos móveis e do telhado da sua casa na lareira. No momento você fica aquecido, mas logo a casa perde a sustentação e começa a balançar. Para vencer essa teimosia do músculo e fazer o corpo parar de se auto-assaltar, você precisa de uma dose de choque. Não adianta comer apenas um pouquinho de proteína espalhado pelo dia todo. Se a quantidade for pequena demais em cada refeição, o corpo entende aquilo apenas como lenha para queimar e gerar energia, e não como tijolo para construir parede. A gente precisa de uma faísca forte, que vem de um nutriente especial presente no ovo e em carnes de boa qualidade. É essa faísca que avisa o mestre de obras. Pode parar de desmontar a perna. O material novo de construção finalmente chegou. Quando você acerta esse sinal logo na primeira refeição, a mágica da biologia acontece e a firmeza começa a voltar para os seus passos. O Dr. Lair Ribeiro sempre chama a atenção para um detalhe que quase ninguém percebe. Nós temos, na verdade, dois corações. O primeiro você já conhece, é esse que bate aí no seu peito. Mas o segundo coração fica bem longe dali, lá embaixo, nas suas panturrilhas, que é aquela batata da perna. Pode parecer estranho comparar um músculo com o coração, mas a função deles é muito parecida. O coração do peito faz muita força para mandar o sangue rico em oxigênio até a ponta dos seus pés. Mas, depois que o sangue chega lá embaixo, ele precisa subir de volta contra a gravidade para ser limpo e oxigenado novamente. E quem tem a tarefa pesada de empurrar esse sangue ladeira acima não é o coração sozinho, são os músculos das suas pernas. Cada vez que você dá um passo e a sua panturrilha contrai, ela aperta as veias como se fosse uma bomba de pressão, jogando o sangue de volta para o alto. Agora, imagine o que acontece quando esse músculo está murcho ou fraco demais. O sangue começa a ficar parado lá embaixo, acumulando nas pernas e nos pés. É por isso que tanta gente depois dos 60 anos sofre com pernas inchadas, varizes e aquela sensação de queimação ou peso insuportável no fim do dia. Não é só uma questão de cansaço, é o seu sistema de circulação falhando porque o seu segundo coração está sem força para trabalhar. Quando a gente fala em recuperar o músculo da perna, estamos falando também em dar um descanso para o seu coração principal. Se a sua panturrilha está forte e ativa, o seu coração lá de cima não precisa se esforçar tanto. É uma parceria. Se uma peça da engrenagem para, a outra sobrecarrega. E para essa bomba muscular funcionar direito, ela não precisa apenas de comida. Ela precisa de estímulo elétrico. O comando para a sua perna se mexer sai do cérebro e viaja como um choque bem fraquinho até o músculo. Para esse sinal chegar rápido e o músculo obedecer na hora, o seu corpo precisa de minerais de verdade, como o magnésio e o potássio, que funcionam como os fios dessa rede elétrica. Sem esses minerais, o músculo fica surdo e lento, e você começa a sentir aquela insegurança ao caminhar, como se as pernas não respondessem direito ao seu comando. Agora, tem um segredo que muita gente esquece quando tenta recuperar a força. O músculo não precisa só de comida, ele precisa de eletricidade. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que o nosso corpo é uma máquina elétrica de alta precisão. Para você conseguir levantar da cama ou dar um passo firme, o seu cérebro precisa mandar um comando, um choque muito fraquinho, que viaja pelos nervos até chegar nas suas coxas.
Se a fiação desse sistema estiver ruim, o sinal não chega direito e a perna simplesmente não obedece com a velocidade que deveria. Sabe do que essa fiação precisa para funcionar sem falhas? De minerais de verdade. Muita gente passa o dia bebendo água pura, filtrada, achando que está fazendo um grande bem, mas água demais sem mineral acaba lavando o seu corpo por dentro e levando embora o magnésio e o potássio, que são o combustível da sua força elétrica. Se você sente cãibras constantes, principalmente no meio da noite, ou se sente que a perna trava do nada, como se perdesse a força por um segundo, isso é um sinal claro de que está faltando eletricidade no seu sistema. O ajuste para resolver isso é muito barato e está na sua cozinha. É o sal integral, aquele sal que não passou pelo processo de refinamento da indústria. Ao contrário do sal comum de mesa, que só tem sódio e cloro e pode até aumentar sua pressão, o sal integral carrega mais de 80 minerais que ajudam o seu músculo a relaxar e a contrair na hora certa. É como se você estivesse trocando uma fiação velha e descascada por uma nova e bem encapada. Quando você ajusta essa hidratação mineral, aquele peso nas pernas diminui de forma rápida porque o seu motor para de falhar por falta de faísca e volta a responder aos seus comandos com muito mais agilidade. Bloco 5 de 6 Desenvolvimento. Muita gente acredita que, para recuperar a força nas coxas e nos pés, é preciso se matricular em uma academia e levantar pesos pesados. Mas a realidade é muito mais simples e está ao alcance das suas mãos, dentro da sua própria rotina. O Dr. Ler Ribeiro sempre reforça que o movimento é a linguagem que o corpo entende para saber que ainda precisa manter aquela estrutura funcionando. Imagine aquela dobradiça de uma porta antiga que ficou muito tempo sem ser usada. Com o tempo, ela começa a fazer barulho, fica dura e parece que vai travar. Se você simplesmente jogar óleo e não mexer a porta, o óleo não entra onde precisa. O movimento é o que faz o óleo do nosso corpo, que é a lubrificação das articulações e a circulação do sangue, chegar até os cantos mais difíceis das suas pernas. Mas existe um segredo para quem tem mais de 60 anos. O músculo não precisa de sofrimento, ele precisa de frequência. O seu organismo é muito econômico. Se você passa o dia inteiro sentado ou deitado, o seu cérebro entende que aquela musculatura da coxa não é mais necessária e começa a desligar as fibras para economizar energia. É como um interruptor de luz com sensor de presença. Se não tem ninguém se mexendo no ambiente, a luz apaga para poupar a conta no final do mês. Para manter essa luz acesa, você precisa dar pequenos sinais de uso ao longo do dia. Um dos exercícios mais poderosos que existem e que você pode fazer agora mesmo é o simples ato de se levantar e sentar da sua cadeira de forma consciente. Em vez de se jogar na poltrona e usar os braços para subir, tente fazer o movimento usando apenas a força das pernas. Faça isso 5 vezes seguidas, 3 vezes por dia. Esse pequeno esforço avisa o seu metabolismo que você ainda precisa daqueles pilares firmes. Outro movimento essencial é ficar na ponta dos pés enquanto você espera a comida esquentar ou o café passar. Lembra que falamos que a panturrilha é o seu segundo coração? Pois bem, quando você sobe na ponta dos pés, você está ligando essa bomba manual e forçando o sangue a circular com mais pressão. Esses estímulos curtos, de apenas 1 ou 2 minutos, são muito mais eficazes para o idoso do que caminhar 1 hora inteira de forma cansativa. Quando você dá esses choques de movimento durante o dia, você mostra para o seu mestre de obras interno que a reforma não pode parar. O músculo entende o recado e começa a segurar melhor as proteínas que você comeu no café da manhã.
É uma parceria entre o que entra pela boca e o que você sinaliza com o corpo. Se você dá o tijolo, a proteína, e dá a ordem, o movimento, a construção acontece. Sem a ordem, o tijolo fica parado no chão e o corpo acaba jogando fora. Por isso, a partir de hoje, veja cada cadeira da sua casa não apenas como um lugar de descanso, mas como um aparelho de saúde para devolver a firmeza aos seus passos. Tudo o que a gente conversou mostra que a saúde não é um destino onde a gente chega e para, mas sim um caminho que a gente escolhe trilhar todos os dias, através de pequenas decisões. Como o Dr. Lair Ribeiro costuma dizer, o corpo humano é extremamente generoso. Se você der a ele as ferramentas certas, ele responde com uma velocidade que muita gente duvida ser possível depois dos 60 ou 70 anos. Muitas vezes ficamos esperando uma grande solução mágica, um remédio milagroso ou uma mudança drástica de vida, quando o que o nosso organismo realmente pede é atenção aos detalhes que parecem pequenos, mas que sustentam toda a nossa estrutura. É aquele ovo a mais no café da manhã para dar o tijolo ao músculo. É o grão de sal integral na água para ligar a eletricidade das pernas e é o esforço de se levantar da cadeira com consciência. Quando você começa a olhar para o seu corpo não como uma máquina velha que está estragando, mas como uma construção que está sendo reformada em tempo real, a sua relação com o tempo muda. A gente para de lutar contra a idade e passa a colher o que cada fase da vida tem de melhor. Ter pernas firmes para caminhar com os netos, ter disposição para cuidar das suas coisas e ter a segurança de ir e vir sem medo de cair, são os verdadeiros tesouros que a gente constrói no dia a dia. Cada pequeno ajuste que você faz hoje já está enviando um sinal de vida para as suas células. O seu músculo não esqueceu como se recupera, ele apenas estava esperando o comando correto para voltar a trabalhar. Trate o seu corpo com esse carinho e com essa inteligência. A autonomia é o que nos permite continuar sendo quem somos, com dignidade e independência por muitos e muitos anos. É uma construção que vale a pena, um tijolo por vez, um passo por vez. A força que você preserva agora é a garantia da sua liberdade amanhã. O segredo não é o quanto você se esforça, mas a constância com que você cuida da sua própria engrenagem. O seu corpo está sempre ouvindo. Hoje é o dia de começar a falar a língua da força e da vitalidade para ele.